Ok. É o estudo de doutrina. Nós vamos ler um texto no livro de Jó, antes de Salmos, livro de Jó, capítulo de número 19 e o versículo de número 25. Nós vamos ler esse texto e vamos tentar aplicar nas nossas vidas de forma mais devocional. Livro de Jó, capítulo 19, verso de número 25. Diz assim a palavra de Deus: Porque eu sei que o meu Redentor vive, e por fim se levantará sobre a terra. Amém. Vamos orar mais uma vez? Senhor querido, tua palavra é perfeita, digna de aceitação, de reverência, porque é o Senhor que fala conosco, fala com a igreja. Mas há muitas coisas, Deus, das quais nós ainda não temos total compreensão e queremos pedir iluminação ao Senhor, que nos auxilie pelo Teu Espírito Santo. Amém. Então hoje nós vamos conhecer um pouco sobre o papel do Redentor. Eu não vou falar desse conceito de forma exaustiva, porque é impossível a gente fazer isso num pequeno vídeo para compartilhar nas redes sociais. O objetivo é trazer aqui algumas explanações, algumas explicações do surgimento, do que é um Redentor, em que ocasião isso acontecia nas Escrituras e de que forma isso é aplicado então a Cristo, que é também conhecido dentro da teologia como o Redentor, ok? Então nosso objetivo não é esgotar aqui a pesquisa sobre a palavra Redentor, sua origem, seus significados, suas variantes no Antigo, no Novo Testamento. Não é esse o nosso objetivo, mas simplesmente poder aprender um pouco mais sobre o significado e esse conceito do Redentor aplicando às nossas vidas como povo salvo de Deus. Então nós vamos lá. A primeira coisa que nós queremos falar nessa noite é sobre a origem desse termo, né? Sobre, mais especificamente, dentro da Escritura. Em que circunstância, em que ocasião isso acontecia? O que era um redentor? O que era um resgatador? O que também, porque o redentor, o termo redentor é também entendido como um resgatador. Então, o resgatador, ele era chamado também como um parente redentor. Era um parente que defendia a sua família, mantendo sua família e seus bens a salvos. De que forma isso acontecia? Havia os momentos em que as famílias entravam em crise, em pobreza extrema, dívidas, e tendo alguma propriedade, essas pessoas podiam vendê-las. Mas a pessoa que comprava não ficava com essa escritura definitivamente. Havia uma lei que dava direito a um parente que, tendo condições posteriores, tempos depois que aquela família vendeu a propriedade, esse parente poderia adquirir de volta aquela propriedade, comprar de volta aquela propriedade. O primeiro direito de compra daquela propriedade pertencia ao parente mais próximo. Então era nesse contexto que aquele parente surgia como um parente redentor,
ou como um parente resgatador. Um exemplo muito claro disso está no livro de Ruth, no capítulo 4. Vamos ler Ruth, é no Antigo Testamento, tá bom? Livro de Ruth, no capítulo 4, que diz assim: depois de Juízes, viu? Depois de Juízes e antes do primeiro livro de Samuel. Depois de Juízes, capítulo 4, versículo de número 1. Diz assim: encontraram? Acharam? Diz assim: Boaz subiu à porta da cidade e assentou-se ali. Eis que o resgatador, de que Boaz havia falado, ia passando. Então lhe disse: Ô fulano, chega-te para aqui e assenta-te. Ele se virou e se assentou. Então Boaz tomou 10 homens dos anciãos da cidade e disse: Assentai-vos aqui. E eles assentaram. Disse ao resgatador: aquela parte da terra que foi de Elimeleque, nosso irmão, Noemi, que tornou da terra dos Moabitas, a tem para venda. Resolvi, pois, informar-te disso e dizer-te: compra-a na presença destes que estão sentados aqui e na de meu povo, se queres resgatá-la. Resgata-a, se não, declara-mo, para que eu o saiba, pois outro não há senão tu que a resgate. E eu depois de ti, respondeu ele, eu a resgatarei. Disse, porém, Boaz: no dia em que tomares a terra da mão de Noemi, também a tomarás da mão de Ruth, a Moabita, já viúva, para suscitar o nome do esposo falecido sobre a herança deles. Então disse o resgatador: para mim não a poderei resgatar, para que não prejudique a minha. Redime tu o que me cumpria resgatar, porque eu não poderei fazê-lo. Então o contexto aqui é que Noemi era casada com Elimeleque e houve uma grande seca em Israel e eles foram morar numa terra, a terra dos Moabitas, né? E o marido de Noemi, Elimeleque, morreu e Noemi voltou, e os filhos dela também. Noemi voltou para a terra dela sozinha, somente ela e Ruth, aliás, e nessa ocasião aqui, já havia tido todo um desfecho da história em que Noemi tinha as terras de Elimeleque e um resgatador, que era parente próximo, tinha o direito de adquirir a terra. Mas aí Boaz consegue persuadi-lo e, em virtude de toda uma questão, Boaz não adquire a terra. E a expressão que é usada aqui é remissão. Ele redime para ele aquela terra. Então Boaz aqui é um exemplo. Boaz é até nas escrituras um tipo de Cristo, né? É uma pessoa que redimiu a terra, que cuidou de Noemi, cuidou de Ruth, que eram ambas viúvas. E nesse aspecto, como um resgatador, ele é um tipo de Cristo que surgiria um pouco mais na frente. O resgatador em hebraico é Goel, que significa redimir. Ele comprava de volta as terras da família. Essas terras, obviamente, haviam sido vendidas em tempos de crise, em tempos de dificuldade. Havia também resgatador de parentes escravizados. Tudo isso a gente encontra nas escrituras, por exemplo, Levítico 25, 47 a 49. Em Levítico 25 e 25 fala dessa questão de parentes, pessoas que venderam suas terras em tempos de crise, e havia então aquele que podia resgatar. Então, o resgatador também tinha o papel de garantir um herdeiro
para o irmão morto, diz isso em Deuteronômio 25, do 5 ao 10. Mas nós temos na Escritura, agora saindo mais de um contexto cultural e aplicando mais de uma forma teológica, o conceito de Deus como um redentor. Apareceu aqui em Jó, né? Aparece aqui em Jó, no versículo que nós lemos, onde ele diz assim: porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. No Salmo 19, verso 14, Salmo 68, verso 19, ocorrem essas atribuições a Deus como sendo o Redentor, aquele que nos redime. No livro de Êxodo, por exemplo, todo o livro de Êxodo, principalmente o início do livro, relata a história em que o povo de Israel está escravizado no Egito e Deus levanta Moisés para ser o libertador daquele povo, daquela nação. No capítulo 6, do verso 6 ao 8, por exemplo, do livro de Êxodo, há uma expressão mais clara, mais objetiva, mais específica com relação a Deus como sendo então o Redentor. Êxodo capítulo 6, verso do 6 ao 8. Abram lá para a gente olhar. Capítulo 6, versículo de número 6 a 8, que diz assim, ó: portanto, dize aos filhos de Israel: eu sou o Senhor, e vos tirei de debaixo das cargas do Egito, e vos livrei da sua servidão, e vos resgatarei com braço estendido e com grandes manifestações de julgamento. Tornar-vos-ei por meu povo, e serei vosso Deus, e saberei que eu sou o Senhor, vosso Deus, que vos tiro de debaixo das cargas do Egito. E vos levarei à terra a qual jurei dar a Abraão, a Isaque e Jacó, e vos darei como possessão. Eu sou o Senhor. Então percebam que no verso 6, Deus se apresenta como sendo aquele que resgatou Israel, como aquele que libertou-os da escravidão lá do Império Egípcio, da nação egípcia. Deus tirou esse povo sem nenhum mérito deles, eram escravos, eram miseráveis, e Deus, no entanto, agiu de forma graciosa, soberana, e libertou eles das garras dessa tal de escravidão que era assim experimentada pelos hebreus ali na terra do Egito. E aqui Deus se apresenta como sendo o resgatador. No capítulo 20 também de Êxodo, aparece esse mesmo conceito. Deus repete essa mesma ideia no mesmo livro, só que no capítulo 20, onde Deus diz assim: então falou Deus todas essas palavras: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Então, novamente aparece aqui o conceito de Deus como o Redentor nosso, que nos tirou do mundo das trevas, da escravidão, de toda uma situação de pecado, de absoluta morte espiritual. Esse, então, é o nosso Deus que nos redimiu. Mas também, no Novo Testamento, aliás, tanto no Antigo como no Novo Testamento, a gente encontra esse conceito de Redentor sendo aplicado também ao Messias, a Cristo. A gente não vai se deter lendo todas as passagens, porque seria assim, ela demandaria muito tempo. A grande pergunta que a gente faz, por exemplo, por que Cristo então tinha que ser o nosso Redentor? Por que Cristo tinha então que nos redimir? Em que situação eu vivia que ele teve que me redimir? Eu vou ler a carta aos Efésios, não toda, né? Agora, né?
mas só alguns versos da carta aos Efésios. Vamos lá, para o capítulo de número 1. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo de número 1. Aliás, nós vamos ler primeiro o capítulo 2. Vamos ler primeiro o capítulo 2. E tentar refletir aqui por que, em que situação vivíamos que foi necessário ele nos redimir. Então vejam o capítulo 2 de Efésios. Diz assim, vamos ler juntos, a partir do verso 1, 2 e 3. Vamos lá. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Então a grande pergunta é, por que Cristo então tinha que ser o Redentor? Por que ele tinha que me redimir? Em que situação eu vivia, em que momento eu estava que ele precisou me redimir? Então a minha situação é exatamente essa, que está aqui, um estado de morte, de absoluto pecado, de absoluta desobediência contra Deus, de tipo assim, eu estava seguindo uma outra pessoa e não era Deus. Eu estava seguindo as sugestões de Satanás, eu estava sendo direcionado por Satanás pelo curso deste mundo. Eu segui a minha própria natureza. Então vejam, eu não estava seguindo Deus. Não estava orando, não estava fazendo nenhum tipo de boa obra, mas ele simplesmente resolveu fazer o que está no verso de número... No capítulo 1, no verso de número 7, que diz assim, olha só, verso 7, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Então, foi isso que Cristo fez por mim. Eu estava numa situação de miséria, de absoluto pecado contra Deus, seguindo uma outra pessoa que não era Deus, era Satanás. Eu era uma espécie de jurisdição de Satanás, eu estava sobre o domínio dele. E aí entra uma outra pergunta. Quando que isso aconteceu? Quando que eu me tornei, então, uma propriedade de uso de Satanás? Desde a queda. Desde o pecado de Adão e Eva. Quando Adão e Eva pecaram os dois, nós nos tornamos, então, filhos da ira. A maldição do pecado veio sobre a raça humana. Os homens, então, não conseguiam andar perfeitamente na vontade de Deus. Ainda que você tenha ali, pontualmente, alguns personagens que decidiram viver a vontade de Deus na história, mas isso não é de forma geral. É tanto que no capítulo 6 de Gênesis o pecado se alastra, torna-se abrangente, né? E aí é obrigado Deus intervir, enviando o dilúvio, capítulo 6, 7, 8, 9 de Gênesis, vai aparecer essa narrativa. Então foi lá que nós nos tornamos essa propriedade de uso de Satanás. Satanás nos conduzia, nos levava para onde queria. Nos seduzia conforme suas tentações. Então vejam bem, pegando lá o significado do que era um resgatador, nós éramos essa propriedade nas mãos de uma outra pessoa. Quando Cristo vem, então, ele nos resgata das mãos de Satanás, ele então adquire esse direito, ele agora então é dono dessa propriedade definitivamente. Ele nos comprou por um preço alto. Os apóstolos vão dizer que o preço que ele pagou por nós não foi ouro e nem prata.
Nós não fomos comprados por coisas corruptíveis dessa terra, como prata e ouro. Mas fomos comprados por um preço muito mais alto, o sangue de Jesus. Nesse aspecto aqui, para poder haver a redenção, tinha que ter esse derramamento de sangue. Ele selou, então, o Espírito Santo pegou toda essa obra, selou, autenticou, chancelou essa obra de redenção, carimbou a Escritura, é o que diz no verso de número 13 e 14, do capítulo 1 de Efésios, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. No momento em que Deus aplica a justiça de Cristo aos nossos corações, que ele autentica essa obra aos nossos corações, o Espírito Santo então carimba, chancela, autenticando definitivamente que agora nós somos obra de Deus, filhos de Deus. Agora nós não somos mais filhos da ira, como está lá em Efésios capítulo 2. Agora somos salvos, resgatados, somos obra do Redentor. O nosso Redentor vive. O nosso Redentor está vivo. E ele age. Então esse é o benefício, é o privilégio de conhecer uma doutrina como essa, um ensino como esse. Saber que não fomos nós que compramos a nossa própria salvação. Não fomos nós que buscamos a nossa autorremissão. Eu não tinha condição nenhuma. Ora, a pessoa que vendia sua terra estava no estado de pobreza e de miséria. Ela não podia comprar por si só. Era por isso que era necessário alguém, como um resgatador ou um parente redentor, para reaver de volta isso. Da mesma forma, eu não tinha condição de comprar minha própria salvação, de readquirir a minha própria salvação. Foi preciso alguém de fora, foi preciso uma justiça de fora, foi preciso Jesus, o nosso Redentor, vir e pagar esse preço para reaver de volta e satisfazer a Deus com essa justiça. Essa é uma das doutrinas mais espetaculares de toda a Escritura. Aliás, é o cerne de todo o ensino bíblico. Essa obra que Cristo fez, satisfazendo Deus, pagando um alto preço e nos redimindo e comprando um povo para si, um povo limpo, zeloso e de boas obras. Amém? Então, que ensino importante esse. Então, que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude, que Deus nos fortaleça em nome do Senhor.